Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o cirurgião de intestino, Vitor Bruscadin, da nossa equipe. Vitor, é um prazer estar aqui com você. Vitor, eu queria que você descrevesse o que é uma primeira consulta, uma análise do cirurgião intestinal para paciente portadora de endometriose. Olha, Graciela, eu acho essa pergunta muito interessante, porque todas as pacientes ficam muito assustadas na hora que ficam sabendo que vão ter que operar o intestino. Então elas vêm e chegam no consultório aterrorizadas, morrendo de medo do que vai acontecer. Então eu acho, apesar da endometriose ser uma doença que é o ginecologista quem trata, quem dá todas as orientações, quando a gente tem que entrar junto nessa equipe multiprofissional, eu acho muito importante que elas venham fazer essa consulta junto, porque a gente tem condição de tirar todas essas dúvidas. Nessa consulta, além da gente fazer uma história um pouco mais direcionada para a parte gastrointestinal, avaliar os sintomas específicos da parte intestinal, avaliar os hábitos alimentares, até para prever se a gente vai conseguir melhorar algum sintoma ou se vai ter alguma outra coisa que a gente não vai conseguir melhorar com a cirurgia da endometriose, suspeitar de alguma outra doença, algum outro problema gastrointestinal que ela tenha, que a gente vai ter que deixar para um segundo tempo depois da cirurgia da endometriose, até para organizar a expectativa dessa paciente, no que a gente vai conseguir fazer nessa cirurgia. Então isso é importante a gente conversar com ela. Além disso, a gente estabelece um vínculo, uma relação com essa paciente, uma relação de confiança, que eu acho fundamental para essa cirurgia. Por quê? Do ponto de vista intestinal, dependendo da lesão, a gente tem algumas alternativas diferentes de o que vai ser feito no intestino. A gente pode fazer uma ressecção de um segmento que pode variar de 5 até 15, às vezes 20 centímetros do intestino. Isso implica num tipo de cirurgia, num tipo de emenda no intestino, ou às vezes é só uma raspagem que se faz no intestino, ou uma outra ressecçãozinha menor que nem precisa fazer corte na barriga. Quer dizer, são várias opções para um mesmo tipo de doença. Então a paciente precisa conhecer, a gente ter uma confiança de que na cirurgia a gente vai estar fazendo o melhor para ela, mas sem ter a certeza exatamente do que vai acontecer. Então eu acho importante ela ter esse vínculo com o cirurgião do aparelho digestivo. Sim. E além disso a gente explica as possíveis complicações que podem acontecer com ela, que vão demandar também, se acontecerem, confiança na equipe de que a gente vai estar junto dela e fazendo o melhor para resolver tudo. E retomando até assim o que o Vitor falou de ver o que tem na cirurgia naquele momento no intraoperatório, por quê? Porque muitas vezes o exame de imagem, seja um ultrassom com preparo, uma ressonância bem feito, é visto no intraoperatório, né, Vitor? Tudo muito direitinho. O que o descrito, né, o que aquele médico ultrassonografista descreveu, está lá. Mas muitas vezes nós somos surpreendidas, né, com algumas alterações que não são visíveis ou não foram diagnosticadas na hora do ultrassom ou da ressonância. Nesta parte, por isso que é legal até o Vitor estar junto e sempre uma equipe multidisciplinar, para aí na hora a gente, olha, e aí, vamos ressecar, fazer uma ressecção segmentar ou aquela circular, igual você disse, né? Então o intraoperatório é muito importante. Falando agora de momento na cirurgia, no pré, quando ela é interna, qual é a importância do preparo intestinal, Vitor? O preparo intestinal, a importância dele é basicamente tirar a quantidade mais grosseira de fezes do intestino naquela região final do intestino onde a gente vai estar mexendo. Por quê? Simplesmente porque o cocô mais duro atrapalha. Só essa a importância. Então, a gente não precisa fazer um preparo tão intenso, tão agressivo que nem o preparo da colonoscopia, que essas pacientes já conhecem, porque elas fazem colonoscopia antes de operar, e a maioria delas não gosta, porque é um preparo muito trabalhoso, dá diarreia, dá cólica. Então o preparo intestinal que a gente faz é um preparo muito simples, é uma lavagem intestinal no dia da cirurgia, na admissão do hospital, só para tirar esse resto de fezes mais duras. E isso é bom, porque não judia da paciente, não desidrata, não causa desconforto e ao remover uma menor quantidade de fezes, ficam fezes no intestino que no segundo, terceiro ou até quarto dia pós-operatório, quer dizer, de uma forma muito mais rápida, essa paciente vai voltar a fazer cocô.
uma grande preocupação dessas pacientes depois que opera. Quer dizer, quando eu vou voltar a fazer cocô, como é que vai ser o meu primeiro cocô, se isso vai incomodar ou não. Apesar de não doer, não ter problema nenhum na hora de fazer cocô, isso é um medo que um grande número de pacientes tem. Então é legal quando ela faz cocô precocemente e a gente consegue dar alta para ela tranquilamente. Vamos falar um pouquinho sobre dieta no pós-operatório. Vitor, qual que é o nosso protocolo que a gente instituiu? Então, o nosso protocolo é de dieta assim que a paciente tolerar. Então, o paciente, na nossa prescrição, já sai do centro cirúrgico com uma dieta prescrita, geralmente o que a gente chama uma dieta leve, onde ela pode comer líquidos à vontade, um arroz, um pirê, uma carninha moída, desde que a hora que ela acordou da anestesia, ela se sinta confortável. Às vezes a paciente tem um pouquinho de enjoo, um pouquinho de vômito por causa das drogas anestésicas, mas assim que isso passa algumas horas depois da anestesia, ela já pode se alimentar. Isso é legal, meninas, porque no nosso protocolo a gente não instituiu o jejum prolongado, né? Então, mesmo com ressecção, esse jejum ele não é prolongado. Já no quarto a paciente entra com essa dieta, né, Vitor? E tem uma alta tolerabilidade, né, das pacientes. Sim. Quando a paciente tem algum vômito, algum enjoo, que nem eu falei, isso algumas horas depois da cirurgia, basicamente por alguma sensibilidade maior à medicação anestésica, não pela manipulação feita no intestino, até porque a cirurgia que a gente faz é minimamente invasiva, numa parte muito baixa, muito distal do trato gastrointestinal, então isso não tem grande repercussão para a aceitação da dieta. Olha lá, sem medos, né? O importante é cada médico ele tem um protocolo e esse protocolo demanda da equipe. O que a equipe prefere, né, Vitor? Então, converse com o seu médico especialista, veja o tipo de dieta, se é um jejum prolongado, se já é uma dieta leve que vai ser instituída, para vocês não terem receios e medos no pós-operatório. Meninas, quem quiserem seguir o Vitor, Dr. Vitor Bruscagin, cirurgião intestinal, V Bruscagin no Instagram. Siga ele que vale a pena.